Olá, turma, boa noite. Mais uma aula. Vamos lá para a nossa segunda aula de literatura 2. Lá, vamos pegar a apostila, página 4 e vamos começar a nossa leitura, ok? Vamos lá. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a importância do livro de pano. Logo aqui no título vem dizendo assim, o papel dos livros de pano neste processo. Entre os livros de brinquedos, o livro de pano são sucesso garantido entre os bebês e as suas famílias. Ele tem uma função muito importante, pois na presença de um adulto, a criança pode ser estimulada na parte sensorial, na parte sonora, na visual, além das pequenas narrativas que introduzem o pequeno no universo da leitura. O livro é um exemplo disso, apresentando ilustrações em cores vivas e muitas interações. Ou seja, quando a gente monta o livro de pano, a gente pode botar lá, olha que belo jardim. Então, de trás de uma florzinha, a gente colocar uma minhoquinha, a gente pode brincar com essa interação. Fazer com que a criança possa colocar a mãozinha e sentir a parte tátil, né? O cheirinho pode ser colocado. A parte visual ser explorada, tanto a tátil quanto a parte visual. Assim, os bebês poderão morder, né, amassar e apertar cada página, explorando e descobrindo seus sentidos. Podem também levar o seu livro para qualquer canto, elegendo como um objeto de transição, que transmite segurança e conforto. Ou seja, a criança ela vai levar aquele livro com ela, pode ser para a cama, para a sala, para um cantinho de leitura, ela vai ter aquele livrinho, um livro de aconchego. Confira aqui 8 dicas de como explorar um livro de pano com seu bebê. Então vamos lá na primeira. Procure por posições legais e confortáveis para ler com seu pequeno. Claro, tem que ter um cantinho, um conforto para fazer esse tipo de leitura. Mantenha uma proximidade com o olhar do seu bebê. Vale lembrar que a visão deles nos primeiros meses ainda está em desenvolvimento. E o que apresenta longe do seu campo de visão não é visto com nitidez. Ou seja, dependendo da idade da criança, a criança não tem uma visão ampla. Então, a gente precisa entender e aproximar esse livro para que a criança possa visualizar com nitidez. Terceira, faça diferente entonações de voz de acordo com cada situação do personagem. Então, se você tem vários personagens, você tem que mudar o seu tom de voz para que a criança possa entender. Quarta, faça mímica, gesticule, use o corpo todo para contar uma história. Contar história pode ser uma brincadeira muito divertida. Quinto, quando forem ler, deixe que observe as imagens. Aponte a ilustração com o dedinho. Aponte os personagens e os objetos, falando seus nomes, produzindo seus sons. Olha o gatinho, miau, miau. Então, é assim que tem que ser, né? Colocar, apontar o dedinho para o gatinho, fazer o som do gatinho para que a criança possa aprender. Repetição é muito importante. Os pequenos nessa faixa etária precisam de repetição para absorver os conteúdos apresentados. A cada leitura, um novo elemento é compreendido e por isso a repetição é tão prazerosa. Às vezes a criança ela quer que você leia um livro mais de 10 vezes. Sempre é o mesmo livro que ela quer que você leia, porque ela precisa aprender a absorver o conteúdo. Então, ela fica ali, na repetição até ela conseguir fazer não só a leitura visual, mas que ela consiga ouvir, guardar e poder contar do jeitinho que você contou para ela. A sétima, os bebês compreendem melhor os sons quando falamos devagar. Portanto, ao ler, pronuncie as palavras lentamente. Oitavo, estabeleça uma rotina de leitura. Ler sempre nos mesmos momentos do dia, antes de dormir, por exemplo. Pode contribuir para a compreensão da rotina, melhorar os vínculos entre vocês, além de criar e estabelecer hábitos e o prazer pela leitura. Vamos lá, vamos trazer isso para a escola, né? Vamos trazer isso para a educação infantil.
é necessário que você tenha um momento do dia, da rotina, da creche, da educação infantil, para você colocar o cantinho da leitura. Faça com que uma rodinha, que eles escolham os livrinhos, que seja, cada um escolhe um, depois faça uma votação e você vai lendo aqueles livros de acordo com a semana. É necessário que isso aconteça, tá bom? Vamos lá, continuando. Os livros são portas para o conhecimento. É assim como os outros hábitos. O gosto pela leitura deve ser desenvolvido desde cedo, mesmo antes do processo de alfabetização. Isso, além de tornar a leitura infantil parte da vida dos pequenos, estimula a criatividade, a empatia, o raciocínio, o respeito à imaginação, o desenvolvimento cognitivo e da linguagem, uma visão de mundo mais ampliada, entre outros vários benefícios. Ou seja, quanto mais leitura você faz, mais o vocabulário desse bebê vai ser ampliado, dessa criança, e por aí em diante, né? Fala, observação e outras coisas mais. Outro título, Introduzindo os Pequenos no Universo da Leitura Infantil. Quando pensamos em inserir os pequenos no universo da literatura infantil, desde os primeiros dias de vida, muitos pais e mães têm dúvidas sobre quais os livros para os bebês. Quais são os mais indicados? A primeira coisa que é importante entender é que o livro não tem idade, embora alguns formatos sejam mais efetivos em determinadas fases do desenvolvimento infantil. A literatura não tem barreiras, e para que este momento seja realmente rico e repleto de trocas e aprendizado, uma boa mediação é tão fundamental quanto o livro escolhido. Claro, o livro não tem idade, mas a gente às vezes precisa saber escolher o livro de acordo com a faixa etária e aquilo que a gente quer introduzir em nossa sala de aula. Qual é o objetivo que eu quero chegar com aquela leitura? No caso dos bebês que ainda estão em processo de desenvolvimento da visão, os contrastes são ótimas pedidas, pois atraem a atenção dos pequenos, bem como os livros de pano, de banho, que são de interação, né? Com sons, por exemplo, que são perfeitos para os leitores de berços. Também é fundamental que o adulto responsável compreenda que, mesmo que a criança ainda seja muito novinha, ela absorve muito a leitura compartilhada, principalmente o amor e o carinho entre os momentos. Então, mesmo que o bebezinho você esteja numa educação infantil, que eles são muito pequenininhos e ainda não tem a compreensão da leitura, com o tempo eles vão pegando esse ritmo e vão entendendo. Conforme os pequenos crescem, a leitura infantil passa a cumprir ainda mais papéis, colaborando com o processo de alfabetização, ou seja, auxiliando no momento de abordar assuntos complexos, de entender as emoções, por exemplo, de entender o contexto da sociedade, como se vive, um momento de alegria, de tristeza e por aí em diante. Além disso, com a tecnologia cada vez mais inserida no cotidiano das crianças, outros recursos que ainda entram em cena são os livros online, possibilitando até mesmo uma leitura mais interativa e divertida, com animação, vídeos e outras ilustrações. Então a gente tem aí um rico, né, caminho que a gente pode levar a nossa criança a gostar da leitura, a participar da leitura, a entender o que realmente é a leitura infantil. Os benefícios da leitura infantil. A verdade é que, independente da idade ou da fase da vida, a leitura só traz benefícios. A lista é imensa, mas nos trouxemos aqui os principais. Eu vou continuar no outro vídeo, ok? Dando continuidade à nossa aula.